Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus seja louvado, engrandecido seja Deus. Nós já estamos aqui para o nosso Comando Bíblia, para junto nós entrarmos em oração. Queridos, pare o que você está fazendo, venha ouvir o recado de Deus para a sua vida, senta aí um pouquinho, chama aquele amigo, a amiga para ouvir essa oração com você, tá bom? Se você ainda não é membro deste canal, se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, o seu comentário, compartilhe essa oração para que você também seja um canal de bênção. Essa que vos fala é a irmã Lidiane, tá bom? Essa que está trazendo a palavra ao seu coração. Querido, estou aqui com a minha Bíblia já aberta em Daniel capítulo 6. Nós iremos ler alguns versículos-chave, mas antes eu gostaria de lhes dizer algo bem importante. Aquilo que parece estar tudo perdido, às vezes não é perdido. Deus, ele tem as suas maneiras de tratar cada causa e também ele age nos detalhes. Às vezes, aqueles que estão querendo te derrubar servirão de degrau para você subir. Então, não se amedronte, não fique chateado ou com medo, porque o Senhor é aquele que vê aquilo que não vemos. É aquele que escuta aquilo que não escutamos. Então, fiquem em paz. Fique em paz, porque o Deus que opera e faz milagre é aquele que está do seu lado, aquele que opera e vai fazer a obra por completo na sua vida. Amém? Deus seja louvado. Então, já estamos aqui para junto nós extrairmos daqui desses versículos uma grande lição. Uma grande lição. O que você não deve fazer é desistir. Desistir jamais. Não desista, porque Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida. Então vejamos o que está escrito aqui em Daniel capítulo 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel, com um dos seus grandes, para que nada se pudesse mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer sua presença instrumentos de músicas, fugiu deles o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele, a cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou seu anjo. Isso aqui é forte. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse nenhum dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que maravilha. Queridos, como o capítulo 6 é um pouco extenso, eu li alguns versículos-chave. A importância de orar continuamente. Nós devemos servir a Deus não é hoje, não é amanhã, é todos os dias da nossa vida. Continuamente serve. O que acontece aqui? Daniel, você já conhece a história de Daniel. Até uma criança bem dotada na escola dominical, ela entende e conhece a história de Daniel, certo? Só que nós achamos, quando nós lemos essa passagem, nós achamos que Daniel é um jovenzinho. Daniel aqui, queridos, tinha 85 anos, quando foi lançado na cova dos leões. E por que ele foi lançado na cova dos leões? Os invejosos de plantão queriam atacá-lo, queria derrubá-lo, queria envergonhá-lo. Procura algo contra Daniel e não acharam, procuraram seu caráter, procuraram a sua índole, não encontraram, então foram procurar na lei.
foi procurar naquilo que poderia achar alguma coisa, mas também não acharam. Então eles disseram, não, vamos fazer algo aqui que possa levar Daniel à ruína. E o que era que podia levar Daniel à ruína? Eles achavam que era Daniel não adorar a estátua que criaram ali para o rei Dário, certo? Então, foi por isso que ele foi lançado na cova, por servir a Deus. Agora, eu quero lhes dizer algo bem importante que se encontra aqui nesse capítulo. Daniel era inocente aos olhos de Deus. Também não havia pecado ao rei. O capítulo 6 narra a história de Daniel na cova dos leões. E aqui destaca a fidelidade inabalável a Deus e a integridade diante da inveja e a proteção divina. Daniel enfrentou um decreto real. Daniel escolheu orar, demonstrando coragem, sendo salvo por anjo, que leva o rei Dário a reconhecer o Deus vivo. Nós temos algumas lições, umas principais lições. A primeira, que eu gostaria de destacar, foi a fidelidade inabalável. Será que nos momentos assim de perigo nós poderíamos se manter firmes, inabaláveis, sendo fiel a Deus? Porque uma coisa que você nunca deve negociar é seus princípios. Nunca negocie os seus princípios. Então, assim, a primeira, a fidelidade inabalável, manter a fé e os seus princípios morais, mesmo sob risco de vida ou perseguição. Meu querido, não negocie os seus princípios. Agora eu faço igual meu avô, o sangue pode dar na canela, mas não negocie os seus princípios. Segundo, integridade e a inveja. Daniel era íntegro. O que gerou o quê? Inveja? Os outros satrapas. Porque Daniel coordenava 120 satrapas. Isso aqui é muito importante você saber. Daniel, ele mandava as coordenadas para 120 satrapas. Então, Daniel, ele tinha um cargo que causava inveja aos outros homens que também trabalhavam. Isso parece com você, não? Você trabalha, alguém tem inveja, às vezes no lugar onde você mora, pessoas te olham torto, pessoas não falam nem com você porque tem inveja de você. Isso é comum. Porque as pessoas hoje têm muita inveja. E a palavra de Deus diz que a inveja é pior do que macumba, né? Mas veja aqui. A integridade de Daniel foi o que gerou raiva, foi o que gerou inveja. Então, isso quebra os paradigmas das pessoas que dizem assim, eu não tenho nada, mas você é íntegro. Eu não tenho recurso, mas você é íntegro. Eu não tenho uma casa, mas você é íntegro. Você brilha onde você chega. E isso causa inveja. Aqui, né, mostra a inveja, os outros satrapas, mostrando que a retidão atrai o quê? A oposição. Então, a posição que você, por exemplo, a sua posição vai gerar conflito no outro, naqueles invejosos. Então, nem sempre a sua postura, entenda isso, vai agradar a todos. E vai causar inveja, vai atrair a oposição daquelas pessoas que estão com inveja de você. Terceiro, oração constante. É o que vence isso aí. Daniel orava 3 vezes ao dia. Evidenciando que a oração deve ser um hábito, não apenas uma emergência. Oração deve ser um hábito. Ele continuamente orava. Entenda isso. Oração não é um momento que você vai orar somente quando você está aflito. Não. Você deve orar em todo instante, alegre, feliz, triste, angustiado, deve orar, certo? Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para as bandas de Jerusalém, para todos verem. Ele não estava nem aí com a oposição, com as pessoas que lhe perseguiam. Quarto, a soberania de Deus. O relato enfatiza que Deus é mais poderoso que qualquer decreto humano ou perigo. O perigo aqui, literalmente, eram os leões, certo? A cova que ele iria ser lançado. Por quê?
o rei sela ali com o anel, dizendo que jamais poderia, nada e nem ninguém poderia mudar. Intervenção humana nenhuma poderia mudar o decreto. Mas a intervenção divina pode mudar. Então, os perigos eram o quê? Os leões. Um exemplo de Cristo, né? A situação de Daniel, lançado na cova, selado com a pedra, sem pecado, né? Sem pecado liberto, prefigura a morte e a ressurreição de Jesus, porque também Jesus foi inocente, foi crucificado. Então, o que acontece? Daniel foi lançado na cova. Como exemplo de devoção e confiança. Daniel ele foi lançado na cova por servir a Deus. Aqui, nós entendemos que Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel tinha uma fidelidade inabalável. Daniel tinha integridade de Deus. Houve a proteção divina, a oração de Daniel e o sofrimento e a vitória, porque ele passou a noite inteira na cova. Eles selaram a cova com a pedra. O rei se entristeceu porque ele tinha uma admiração, um amor por Daniel, e ele saiu da presença dos músicos, ele passou a noite jejuando, pedindo ao Deus de Daniel que o livrasse. Deus é maravilhoso. Então, o que essa história nos ensina? Ela ensina a importância da fidelidade de Deus, inabalável a Deus. Mesmo sobre a perseguição, mostrando que a oração constante e a integridade são fundamentais, pois Deus protege os justos e intervém em situações impossíveis. Ele usa testemunhos dos fiéis para glorificar o seu nome e impactar o mundo, meus irmãos, provando ser maior que a maldade humana. Ser maior. E quando o rei chega, que ele grita: ó Daniel, o teu Deus, ao quem tu continuamente serve, pode te livrar. Olha só, meus irmãos, ele chega lá triste, com a voz triste, perguntando. Daniel vai e responde: Deus enviou o anjo. Os leões famintos passaram a noite jejuando, porque Deus fechou a boca dos leões. Louvado seja Deus. Deus fechará a boca do leão para não te causar dano nenhum. Queridos, a fidelidade, aqui nós vemos a prioridade da fé sobre o dever humano. O dever para com Deus deve vir antes das leis e a vontade humana, mesmo que isso traga perigo. Daniel não se importou com ele. Daniel não se importou. Daniel apenas disse: bom, o meu Deus pode me livrar. Pode me livrar. Nós vemos aqui a fidelidade e a integridade. Daniel era íntegro, honesto, e essa conduta correta o protegia de acusações, mostrando que a retidão é a marca dos seguidores de Deus. Santidade é a marca dos seguidores de Deus. E o poder da oração. Manter uma vida de oração é o que nós fazemos aqui todas as 18 horas. Manter uma vida de oração, como Daniel fazia, como eu já disse, ele orava 3 vezes ao dia, fortalecia sua fé. Antes da crise, é essencial para a dependência de Deus. Nós sabemos que nós precisamos depender de Deus, tem falado isso aqui. Então, Deus protege. Deus intervém para livrar Daniel na cova do leão, demonstrando seu poder soberano para superar qualquer desafio e proteger os que nele confiam. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque Deus é poderoso. Deus te livrará da boca dos leões. Um senhor de 85 anos, preso naquela cova, prestes a ser esmunhaçado com aqueles leões famintos, mas Deus fechou a boca. E aí vem
o testemunho impactante, né? A fidelidade de Daniel levou o rei Dário a reconhecer e exaltar o Deus de Daniel, mostrando como a vida do que serve pode levar os outros a Cristo. Seu testemunho pode levar os outros a crerem nesse Deus maravilhoso, meus irmãos. E nós vemos aqui as injustiças humanas versus a justiça divina. Embora o erro possa parecer triunfar brevemente, como o decreto contra Daniel, a justiça de Deus prevalece a longo prazo. Se você foi vítima de uma injustiça, pode ter certeza, a justiça de Deus prevalece na sua vida. Aqui é um resumo, é um chamado à coragem de viver os princípios divinos, a constância na oração e a confiança de que Deus sempre honra a fé e a integridade, mesmo nos momentos mais sombrios da sua vida. Deus vai honrar a sua integridade. Mantenha-se íntegro e deixe que Deus cuide do resto, certo? Então, louvado seja Deus por isso. Mesmo nos momentos mais sombrios, mais difíceis da sua vida, Deus está cuidando de você. E quando rei Dário tira Daniel de lá, aqueles que instigou a inveja, que preparou o terreno para que Daniel fosse lançado na cova, esses foram lançados. E a Bíblia nos informa que, ao ser lançado na cova, os leões famintos desmiuçaram, estraçalharam aqueles homens. Irmãos, eu quero dizer algo importante a vocês. Não há esse que se levante contra uma pessoa que ora, que busca a Deus, que fique de pé. Porque a luta não é contra aquela pessoa, é contra o próprio Deus. Não tem macumba, não tem bruxaria, não tem inveja, não tem nada disso que fique de pé. Porque quando se mexe com alguém que está na presença de Deus, o próprio Deus entra para intervir. O próprio Deus entra para pelejar. Então não tenha medo. Eu sei que eu estou falando aqui com filhas e filhos que têm sofrido inveja, que têm sofrido levantes, que têm sofrido injustiças. Eu quero dizer para você ficar em paz, porque o nosso Deus é o Deus que vai entrar na peleja por você, amém? Então quero orar por todos vocês que estão passando por lutas, que estão vindo de guerras constantes, que estão passando por desafios na vida e não estão entendendo e nem sabendo o que fazer, tá certo? Antes de orar, eu quero que você prepare aí um copo com água, tá certo? Para nós consagrarmos e você vai tomar. E Deus, ele vai fazer uma obra na sua vida, tá bom? Então vamos agora nesse momento orar. A minha água já está aqui. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, aqui nesse momento, Pai querido, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, ó Deus, para orar por estas pessoas aqui, por filhos e filhas, Senhor. Mas antes eu quero agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor fez na nossa vida e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, Tu és o Deus que contempla a dor, contempla, meu Deus, o que essa pessoa tem enfrentado, o que essa pessoa tem feito na vida. Eu sei, ó Deus, que Tu és o Deus que vê, que sabe, que contempla. Nessa hora, Pai querido, Pai amado, vai de encontro a estas pessoas, meu Deus, que está passando por lutas, que está passando, meu Deus, por guerras. Meu Deus, repreenda agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua intervenção divina, meu Deus, venha agir na vida dessas pessoas. Pai querido, Pai amado, neste momento, o Senhor vai libertando de todas as invejas, de todo olho gordo, de toda porfíria, de tudo aquilo que foi tramado e arquitetado pelo adversário de nossas almas para vir destruir essa vida, caia por terra agora no nome de Jesus. Senhor, neste momento, eu oro por essas pessoas que estão enfermas, nos leitos dos hospitais, na CTI, na UTI, nessas pessoas, meu Deus, que estão orando, clamando, pedindo
um socorro, pedindo, meu Deus, uma cura. Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura, que sana, que sara. Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus que vem fazer a obra por completo. O Senhor é o Deus que faz a obra por completo. Neste momento, Pai das luzes, eu quero aqui apresentar todas as pessoas que estão passando por lutas na área da saúde. Vai tocando desde o alto da cabeça lá dos pés dela, Senhor, arrancando a enfermidade, livrando de aneurisma, infarto, trombose, AVC, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo amor no coração delas. Senhor, neste momento, toca no nervo, na carne, no osso, no sangue, no ovário, no útero, na garganta, na tireoide, na próstata, Senhor. Vai livrando, meu Deus, essas pessoas que estão lá tratando câncer, meu Deus, seja onde está localizado, Senhor, queima essa doença, meu Pai, lança fora. Meu Deus, nesse momento, essas pessoas estão vendo radioterapia, quimioterapia. Essas pessoas, Senhor, que estão passando, meu Deus, por diálise, que estão fazendo esses tratamentos, que o Senhor venha intervir com a Tua intervenção divina, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro. Senhor, também eu oro pelas causas na justiça. O Senhor visita essa causa na justiça, essa causa que está no INSS, essa precatória, meu Deus, que essa pessoa está para receber. Meu Deus, eu sei que Tu és o Deus que opera e faz milagre. Visita a parte financeira da vida dela, meu Deus, cortando, tirando todo migrador, todo cortador, todo devorador, e que o Senhor faça bem ela administrar o que ela ganha, e que o Senhor prospere os seus caminhos, meu Pai, no nome de Jesus. O Senhor vai livrando de todo acidente, bala perdida, contenda, briga, discussão, ansiedade, síndrome do pânico, tristeza, angústia. Essa pessoa que está ansiosa, meu Pai, dá paz ao seu coração. Tira a ansiedade do coração dela, Senhor. Diz para ela que ela não está só. Que o Senhor venha, meu Deus, tirar todos os sintomas que ela tem sentido. Pés frios, mãos geladas, dor no peito, Senhor. Ofegante, ela está ofegante, sem respirar. Meu Deus, entre com providência na vida dela. Senhor, neste momento, o Senhor vai libertando das drogas, do alcoolismo, do fumo, da prostituição, da porfíria, da porneia. Que o Senhor venha libertar todas essas pessoas, meu Deus. Honra a oração dessa esposa, honra a oração dessa mãe, Senhor. Mostra a Tua fidelidade, mostra, Senhor, a Tua glória. E que o Senhor venha operar e fazer milagre. Meu Deus, que nesse momento o Senhor livra da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, do olho gordo, da inveja, da falsidade, da hipocrisia. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar pessoas na nossa vida que sejam pessoas verdadeiras, pessoas que nos levem ao propósito do Senhor. Senhor, planeie os caminhos, meu Pai, para essa pessoa passar. Entra, Senhor, com providência na vida financeira, sentimental, familiar, saúde, mais uma vez. Que o Senhor venha derrubar por terra todos os males. Visita a casa dela agora, meu Pai, tocando, meu Deus, nos quartos, na cozinha, meu Deus, na sala de estar, meu Deus, nas suas áreas, nos seus muros. Meu Pai, que nesse momento o Senhor venha, meu Deus, acampar os anjos, meu Pai, nas portas da casa delas, com as espadas desembainhadas, e pelo caminho que o mal veio, pelo mesmo caminho ele vai voltar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, um campo de proteção nós viemos te pedir nessa hora, para que o Senhor venha alcançar cada pessoa, que o Senhor venha trazer dos céus a bênção, venha trazer dos céus, meu Deus, a provisão, e que nada e nem ninguém possa vir trazer mal a ela. No nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Essa é a minha oração e eu quero aqui neste momento consagrar esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, vem consagrar cada partícula dessa água, para que quando essa pessoa tomar, ela se sinta livre de todo mal, ela se sinta livre, ela tenha luz, ela tenha saúde, ela tenha paz, ela tenha neste momento, Senhor, cada gole que ela tomar desta água, meu Deus, em nome do Pai está consagrada, em nome do Filho está consagrada, em nome do Espírito Santo está consagrada, para quando ela tomar desta água, ela se sinta livre do mal que lhe persegue, do mal que lhe preocupa, pode ser na área da saúde, o que for que ela esteja passando,
Que não, por fé, esta água seja agora, meu Deus, uma cura, uma libertação. Meu Deus, que essa água seja, meu Deus, um remédio, em nome do Senhor Jesus, para quando ela tomar, ela se sentir livre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tomem da água consagrada. Quando você tomar, você diz, essa água trará saúde, vigor, força, coragem, ânimo para o meu corpo. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, na madrugada, Deus traga bênçãos e muita paz ao seu coração. Fiquem com Deus.